Olá pessoal, como estão todos? Vamos começar mais uma live. Hoje o tema é viver de renda. Como é viver de renda e como faz para viver de renda? Isso é a pergunta que todos querem saber, não é mesmo? Então, casais, vou falar aqui para vocês, especialmente para vocês. Então, vamos começar o nosso tema, que é viver de renda. Viver de renda é ter liberdade financeira. O que é ter liberdade financeira? Então, essas questões a gente precisa separar bem, né? Para entrar dentro desse tema aí. Então, viver de renda. Viver de renda é viver de renda passiva. E o que seria a renda passiva? A renda passiva é aquela que você não precisa mais trabalhar, dar o seu suor para ter esse retorno. Então, a renda passiva, ela pode ser feita de várias formas. Você pode ter renda passiva de aluguéis, você pode ter renda passiva de um livro publicado, você pode ter renda passiva dos seus investimentos. Então, existem várias formas de você ter essa renda passiva. Então, quanto mais formas de renda passiva, melhor o seu retorno. E isso pode ser conquistado ao longo do tempo, da jornada e da conquista da liberdade financeira. Às vezes a gente busca uma renda e essa renda acumula com outra e não necessariamente você precisa usá-la de imediato, você pode reinvestir. Isso que é importante. Então, a liberdade financeira, ela é conquistada dessa forma. Então, é uma jornada, ninguém conquista a liberdade financeira, de imediato. Precisa de estratégias para isso. Então, essa é a busca principal que todos devem ter. A liberdade financeira é o topo. Então, todos devem buscar a liberdade financeira. Por quê? Porque se você não busca, você não tem como você não tem como viver. Você precisa trabalhar. Você vai ter que trabalhar até o final da sua vida. Então, se você não é funcionário público, você não tem uma renda garantida, você vai ter que trabalhar até o final da vida. Inclusive, eu até entro nessa questão também, quando você é funcionário público, é importante também você pensar em ter uma renda a mais. Por quê? Porque, na verdade, a liberdade financeira, ela é garantia de si próprio. Quando você depende do governo, você está colocando a sua segurança em risco. Então, muitas vezes, eu já conheci funcionários públicos serem demitidos. Então, não é garantia absoluta. Não é garantia absoluta. E tudo pode mudar. Quem garante que seu pagamento vai estar lá? Né? Então, assim, quando a gente entende dessa forma que a nossa segurança só depende da gente, e a gente que tem que garantir isso, tanto para a gente quanto para nossa família, então a questão é essa. Então, a liberdade financeira, ela deve ser buscada por você de qualquer forma. Então, é importante você ter essa renda passiva para te trazer esse retorno no futuro, né? Bom, o que eu gostaria até de entrar nessa questão, porque a gente ouve aí muita gente falando sobre liberdade financeira, vamos conquistar a liberdade financeira, mas muitas vezes não está na questão, não está dentro, das questões financeiras, tecnicamente. E a liberdade financeira, essa expressão ficou muito comum agora dentro desse mundo aí da internet, né? E o que seria a liberdade financeira? Ela está muito confundida aí com a liberdade geográfica, né? Muitos pensam que você também está em qualquer lugar e está ganhando dinheiro, seria liberdade financeira.
Mas o que é, na verdade, a liberdade financeira? É quando o seu patrimônio te dá um retorno que já pague seus custos, já pague seu padrão de vida. Então, quando você tem esses custos pagos por uma renda passiva, que você não precisa mais trabalhar para isso, isso sim é conquistar a liberdade financeira. Então, quando você não precisa mais trabalhar porque você decidiu assim, porque a liberdade financeira, muitas vezes, não necessariamente, muitos falam, né? Ah, é para parar de trabalhar. Não. Você vai ter liberdade de escolha, inclusive do trabalho. Isso também te dá a escolha de você viver mais tranquilo. Você pode viver mais tranquilo e não ter aquela pressão, né? Porque muitas vezes a gente, o trabalho ele vem mais em si para pagar as necessidades e não os extras, né? A necessidade maior. Então, muitas vezes a pessoa trabalha para isso, né? Então, assim, a liberdade financeira é o topo que todos querem para isso, para descansar, para ter flexibilidade. Você pode trabalhar de uma forma mais flexível e é isso que a gente faz. Você tem aquela flexibilidade de horários, você vai se você quer, né? Como você quer, no que você quer. Já não tem a necessidade, né, de você ter aquele trabalho para o seu sustento, entende? Então, no caminho aí da jornada da liberdade financeira, você tem esse respiro. Você já tem essas escolhas que você pode, sim, já no caminho, já ter esses respiros, entende? Então, assim, nós conseguimos ficar um período longe do país, né? Então, esse período foi, né, garantido pela conquista da liberdade financeira, é um respiro que a gente quis dar, sabe? Então, assim, a gente tem a liberdade, vamos estudar fora, vamos, né, passar um tempo fora. Se fosse da nossa vontade, vamos trabalhar lá também ou não, entende? Então, nós realmente vivemos essa liberdade financeira. Então, tanto na segurança, né, que é uma consequência aí, é uma garantia, né, vamos dizer assim, da liberdade financeira, porque o dinheiro ele também te traz isso, né? E essa segurança muitas vezes é em quê? O dinheiro garante o quê? Um plano de saúde. E muitas vezes, às vezes a gente abre mão até de receber, pagar por isso, né? Pagar por isso. Muitas vezes aconteceu a gente estava fora, né? A gente fora do país, a gente ficou 2 anos e não ficamos mais devido à pandemia e aí os planos mudaram, né? Na verdade, os planos não mudaram, a rota mudou e aí depois a gente volta, né, para a rota. E é isso que aconteceu, entende? A gente tinha essa flexibilidade que nos garantia, sabe? A gente manteve o nosso plano de saúde aqui, que era um custo a mais, mas era a nossa segurança. Então, o dinheiro proporcionou isso, entende? Então, esse tipo de relax, né? Esse tipo de segurança que você pode dar para sua família, que é o bacana, né? Que é o que todos desejam, né? Você ter esse respiro mesmo. Então, a liberdade financeira, ela te dá esse plus, entende? Então, no caminho, você já vai saboreando isso. No caminho, porque a jornada, muitas vezes as pessoas pensam 20, 30 anos, e isso cansa, né, na mente, nossa. Mas é isso que se paga de INSS. Você vai passar do mesmo jeito, 20, 30 anos. Você vai passar do mesmo jeito. Então, por que não pense numa estratégia melhor?
Se você paga do mesmo jeito o INSS, né? Então, é assim que a gente deve pensar. Então, assim, quando você está com isso em suas mãos, esse controle, né? Desse dinheiro, que seja, né? Que não vai para o INSS, que vai para você, que vai para os seus investimentos, você consegue já ter esses respiros ao longo do caminho. Porque as pessoas só mentalizam lá na frente, entende? Então, assim, é claro que quanto mais você aportar, mais você juntar, você tem esse respiro já no meio do caminho, né? Então, você consegue precocemente atingir a liberdade financeira, porque eu acho isso, que eu acho que deve ser a intenção mesmo. A gente tem que focar no máximo de tempo, no máximo de aporte possível. Agora, quanto mais aporte você faz, mais cedo você pode conquistar essa liberdade financeira. E você conquistar isso precocemente quer dizer que você vai usufruir mais cedo. Você vai conseguir ter um lazer mais cedo, né? Conquistar aí essa liberdade geográfica, inclusive, porque é de tempo, você vai ter mais tempo para sua família, é geográfica, você pode estar onde você quiser, que é o que a gente faz hoje, né? A gente está onde a gente quer, a gente não está preso a nada, entende? Então, assim, é liberdade mesmo, é bem por aí. Então, assim, vocês têm que buscar renda passiva, ter quanto mais renda passiva possível, renda extra. São 3 rendas, né? Para quanto mais você tem mais de renda, melhor. Então, você tem que ter a sua principal, buscar sempre renda extra e renda passiva. Então, e nós fizemos isso, e isso é fato, né? A gente escuta aí muito, né? Nesses Instagrams, perfis de financeiros, e às vezes eu acho que as pessoas se perguntam isso, né? Será que isso basta? Né? Será que é assim mesmo que funciona? E é assim. Você precisa realmente ter o maior número de rendas. Agora, não quer dizer que quem poupe menos já não vai ter as suas vantagens, claro. A gente não tem que desanimar, porque você começa com pouco mesmo, ninguém começa com muito. Só que você não pode parar o conhecimento, porque quando você cresce, né, o seu conhecimento aumenta, teoricamente sua renda é para aumentar também. Então, se você tem que buscar um conhecimento, né, e proporcional, né, vamos dizer assim, você tem que ter habilidade, adotar uma habilidade que te faça mais renda, buscar, né, essas informações, o que eu preciso fazer. Porque se você para no tempo, só acha que depositando, né, 100, 200 reais vai fazer a diferença, vai enriquecer, na verdade vai fazer diferença, ele vai fazer sim. Vai fazer diferença, alguma diferença. Lá na frente faz. Só que talvez não seja a que você gostaria, entende? Então você tem que ver qual é o seu padrão de vida que você deseja. Então vamos dizer assim, hoje em dia mais ou menos está assim, para você ter 10 mil, você tem que ter 1 milhão. 1 milhão. Então você pense aí com seus papéis. Esse seria uma boa quantia para vocês viverem? Então, é mais ou menos aí. Então, vocês têm que fazer aí o tempo que vocês precisam, né, ter esse valor acumulado. Porque é um valor acumulado que você precisa ter para ter de retorno. Entende? E assim, esse valor acumulado, muitas pessoas, né, eu vejo gente falando assim, mas eu tenho um imóvel que vale 1 milhão, então eu sou milionário. Só que muitas vezes você tem 1 milhão,
Só que você está preso a ele. Você não tem liberdade. Porque esse imóvel, ele te custa, não é uma renda passiva. Entende? Então, para você ter uma renda passiva, você tem que ter esse imóvel tinha que ser pelo menos 30% do seu patrimônio todo. Porque o restante é que te daria renda passiva. Entende? Então, se você tem um imóvel de 1 milhão, que seja ele 30%, então, para você viver com os 70%. Só que as pessoas querem ter um imóvel de 1 milhão e aí vai trabalhar para pagar ele, para pagar os custos que ele te dá. Então, por que você não pense em ter um imóvel de 300, né? Que é o que muitos deveriam pensar nesse caso. No caso de quem tem imóveis, né? Nessa faixa. Muitas vezes a pessoa está presa ao próprio imóvel, porque para manter, né? Então, assim, você precisa ter um rendimento, você precisa ocupar, né, um patrimônio que seja no máximo 30%. Quando você vai alugar um imóvel, geralmente quando a gente aluga, né, e a regra é mais ou menos essa, você tem que ser mais ou menos 30%. Você tem que ter essa renda, o imóvel, o aluguel, tem que ocupar no máximo 30% da sua renda. E a gente costuma observar isso. É claro que hoje em dia é difícil a gente conseguir comprovantes, né, de renda, mas a gente busca saber quanto que o casal ganha, né, a renda familiar da família, e ocupar no máximo 30%. Porque se a gente ocupa 30% da renda, né, fica mais fácil a pessoa viver com o restante. Agora, tem gente que às vezes quer morar ocupando 50%. Tem gente que paga mais caro, às vezes, por falta de opção, né? Porque às vezes já está enrolado aí nas dívidas, às vezes é o imóvel que aparece. Na verdade, quanto mais enrolado você fica, né? Então, assim, é importante também pensar nisso, sabe? Porque às vezes nem sempre quem tem aquele carrão, aquele imóvel, ele não é rico. E isso engana muito, né? Quando a gente pensa assim, é o tio rico, né? Eu vejo muito isso, né? Que essa ilusão, né? Porque isso é uma visão, para mim essa visão é infantil. Quando a gente percebe que aquela pessoa entende, que aquela pessoa que tem um carrão, né? Que mora num local bacana, viaja, né? Todo ano, nem sempre ela, né, é rica, nem sempre tem liberdade. Pelo contrário, ela está cada vez mais correndo a corrida dos ratos. Por quê? Ela trabalha, paga a conta, né? Trabalha, paga a conta, trabalha, paga a conta. E isso não é buscar liberdade financeira. Então ela vai ficar assim a vida toda até morrer. Então não é liberdade. E muitas vezes a gente percebe que isso é falta de conhecimento, porque bastava ela abrir mão de alguma coisa para ela fazer essa separação dessa quantia para o futuro. E não faz, entende? Então, isso aí é uma mentalidade muito de classe média, sabe? E assim, a gente tem até 3 mentalidades. Tem a mentalidade pobre, que não quer dizer que é ser pobre, porque tem muitos pobres aí, com mentalidade rica. Ele só ainda não ficou rico, entende? E aí, muitas vezes, ele parece ser pobre, né? Porque visualmente ele ainda vive uma vida simples, né? Sem liberdade, trabalhando, né? E vendendo seu tempo, e as pessoas enxergam só dessa forma. A pessoa olha, né, para aquela, às vezes, pobre, e mal sabe ela que, às vezes, aquela pessoa, ela já busca liberdade financeira. Isso é muito comum. Isso é muito comum. A gente vê, eu observo, eu sou muito observadora nisso, né? Até porque já faz parte aí do meu olhar, né?
desse meu olhar aí financeiro. Então, eu já consigo muitas vezes captar, né, quando a pessoa realmente pode, porque muitas vezes a pessoa que pode, ela não faz questão mesmo de mostrar, né? E assim, e aí aquele olhar infantil que muitas pessoas têm, o olhar infantil financeiro, aquele olhar de que você acha que a pessoa pode, muitas vezes ela não pode, pelo contrário, ela está cheia, mergulhando nas dívidas, e ela tem pose, status de que pode, né? Então, assim, muitas vezes, eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes eu acredito que muito caixa aí de supermercado deve pensar isso. Muitas vezes você vai pagar uma conta, e se você vai pagar uma conta com um cartão de crédito e o outro paga com cartão de débito, o que tu pensa? A pessoa que pagou com cartão de crédito não tem dinheiro, está empurrando para frente. E a pessoa que pagou com débito, ela tem dinheiro. E sabe o que acontece? É o contrário. Porque a pessoa que pagou um cartão de crédito, muitas vezes ela tem educação financeira. Ela sabe, né, que aquilo dali, para ela usa o cartão de crédito com sabedoria. E quem pagou com débito, na maioria das vezes, é porque não tem crédito. A pessoa já não tem nem mais crédito para usar, sabe? Então, assim, e aí às vezes a gente se engana muito. E é o contrário. Então, não se iludam às vezes com o que você está vendo. Porque a maioria das vezes, né, aquele tio que parece rico é o tio que vai ficar pobre. Né? Ele só está rico provisoriamente. E aí é isso que acontece. Às vezes a pessoa passa a vida toda, né, curtindo, e no final da vida não tem. Então é lamentável, porque isso é uma infantilidade. Isso muitas vezes é a criança, né, que grita ali, que não está sendo responsável. Ela só quer o seu prazer, né? E a responsabilidade? A gente tem que ter. A gente tem que pensar nisso. E isso é sério, é muito sério. Porque é questão no mínimo, da nossa sobrevivência. Então, quando você escuta assim, eu escuto muita gente falando isso, ficar acumulando patrimônio, bens, né, não leva a nada, as pessoas só pensam em bens materiais. Depende de que tipo de bens, sabe? Muitas vezes, os bens que nos custam, né, são às vezes os pequenos bens. A gente tem muita coisa, muitas vezes, por isso que às vezes eu falo do minimalismo, porque é uma visão inteligente. A gente perde muito tempo com as coisas, né? E às vezes nos toma o dinheiro e nos toma o nosso tempo. Então, os bens patrimoniais no sentido de imóveis, eles te dão uma renda passiva. Hoje em dia é muito questionado, né, por poder não ser uma renda passiva, porque teoricamente você tem que cuidar deles, né, e é verdade, só que de qualquer forma ele vai te dar um retorno, sim. Porque assim, de qualquer forma, os investimentos também, você tem que ter um certo cuidado, né? Você tem que ter um conhecimento, você também tem que estudar. Então, não existe nada que não dê trabalho. Só que os trabalhos são diferentes, né? Então, assim, a gente tanto tem imóveis, como a gente tem investimento, certo? Como a gente começou há 20 anos atrás, a gente não tinha essa informação do jeito que a gente tem hoje. A gente tinha que buscar por ela. Essa informação a gente, muitas vezes, né, era obtida em bancos. E banco, né, gerente de banco, é vendedor. Ele está ali, né, para ganhar também. Então não é o melhor recurso, mas a gente sempre entendeu, a gente nunca teve dinheiro na poupança. Desde, né, de muito tempo.
porque a gente já enxergava isso, sabe? Esse tipo de visão a gente já tinha 20 anos atrás. E os imóveis, né, era uma opção boa, porque não se tinha fundos imobiliários. Até se tinha, mas não era vantajoso a esse ponto, entende? Hoje em dia, sim, vale muito a pena, sim, o fundo imobiliário, principalmente para quem está começando, sabe? Para quem está começando, por quê? Porque assim, a gente fez a parte mais difícil. Porque você não precisa, para um fundo imobiliário, você não precisa ter um grande capital acumulado, sabe? E quando você compra um imóvel, você já tem que dispor de um valor. E às vezes são valores, né? Uns mais altos, outros nem tanto, depende do tipo. Então, assim, eu diria que hoje em dia os fundos imobiliários, sim, são um excelente negócio. Você quer variar né, ter outro tipo de investimento, se você quiser ter um imóvel, se esse imóvel for para ter retorno financeiro, ser uma renda passiva para você, quanto menor for o valor, mais próximo aí dos investimentos ele vai te dar. Porque geralmente imóveis de maior custo não estão valendo a pena realmente para retorno de renda passiva. A não ser assim, a gente tem algumas exceções, a gente também tem imóveis, entende? E assim, a gente não quer abrir mão deles, porque já são os que a gente tem. Não quero dizer que não vamos vender, pode ser que até em alguma situação podemos vender. A gente não se prende a isso. A questão tem que avaliar bem, porque assim, existem exceções, né? Como tudo. A gente não pode pegar uma fala às vezes e existem as exceções, né? Então, o que eu diria é que quando a gente, no nosso caso, a gente faz aluguel por temporada, dá bom, entende? Então, assim, imóvel é muito você conhecer, né? É muito questão de oportunidade, é muito como vai ser. Então, a gente aqui consegue ter um retorno legal com um imóvel, né, por temporada. Dá um retorno superior, sim. Dá um retorno muito superior ao investimento. Mas você tem que conhecer, você tem que saber qual o tipo de imóvel, onde ele está localizado, se ele vai, né, tá disposto a isso, entende? Então, assim, você tem que estudar um pouco, né? Um pouco de tudo, para não se precipitar, entende? Então, a renda, você pode começar dessa forma já, né? Essa renda passiva. Você pode ter o seu principal e já tá fazendo os investimentos aí começando, né? Você tem que ter a sua reserva. Reserva financeira, todos nós temos que ter. Né? Ninguém começa investindo se não tiver dívida, não faz muito sentido. Existem exceções? Existe, mas não faz muito sentido. Né? Você tem que avaliar muito, tem que estudar os juros, o que está valendo a pena. E nesse quesito todo aí, o que mais pega é o controle emocional. Porque o controle emocional aí, muitas vezes a gente quer se livrar da dívida, né? Ah, tá com dívida, o banco tá ligando, tá perturbando. E aí? Você tem que avaliar. O banco não é coitadinho, gente. Que se lasca o banco. Entende? Muitas vezes eles estão ganhando muito em cima de você. Né? E esse negócio aí, meu nome tá no Serasa e tudo mais, isso aí é pro teu bem. Porque muitas vezes a pessoa quer pagar uma dívida para fazer outra. Entendeu? Fica no Serasa. O que tem, né? O que tem? Pague primeiro o que tem que pagar. Veja direitinho quanto que você pode baixar essa dívida. Porque isso é uma proteção para você também. Então, muitas vezes o Serasa é uma proteção. Você tem que olhar com esses olhos, né? Então, assim, banco não é coitadinho. Você não
não tem que ter essa pressa, tem que avaliar bem, né? Então, muitas vezes, quem tem dívida de financiamento imobiliário precisa avaliar muito bem, porque não faz sentido você fazer um investimento e tá com uma dívida né, do teu imóvel. Pô, na maioria das vezes não compensa. Vale mais a pena você amortizar, né? Então vai lá no aplicativo lá do banco, vê como que faz e vai amortizando. A não ser que você esteja num investimento muito top e o valor, né, seja superior, mas geralmente não é. Não é. Então esse é um conselho. Às vezes a pessoa quer aprender a investir, mas tá com dívida, não faz sentido. Então acaba logo com isso, né? Vamos organizar aí tudo para você pensar sim em investir. Primeira coisa é ter sua reserva de emergência. Não faz sentido também você ficar com dinheiro preso, investido, se você não tem o teu socorro. Mas sabe o que acontece na maioria das pessoas? As pessoas elas não têm a reserva de emergência porque elas não têm controle emocional. Isso que pega, né? Então, por isso que eu falo aqui. Tem muita coisa que a gente deve aprender antes, sabe? A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Porque a reserva de emergência, as pessoas muitas vezes estão com dinheiro ali na mão, sabe? Porque é um dinheiro fácil de ser retirado. Se você não tiver um controle emocional, ainda mais num casal, né? Que não se trata de uma pessoa, se tratam de duas. E se você não tem esse controle emocional, acabou a reserva de emergência. Aí você volta para o zero. E às vezes para o -1, né? Então, assim, por isso que eu digo, né? Quer estudar investimento, mas calma. Calma, tem muita coisa na frente. Sabe o que acontece? As pessoas às vezes querem investir porque tá na moda, né? Os homens todos, vamos investir. Calma aí, gente. Sabe o que acontece? Você chega lá e você cai. Porque você não teve a base que te sustente. Imagina uma casa, né? Se você quiser se empolgar, porque você já quer chegar logo no acabamento, né? Aquela parte é muito chata, né, da fundação, que você não vê nada. É mais ou menos isso. Ali são as raízes, né? Ali é a base. Ali você está criando a sustentação. E aí, o que a gente quer ver? Aquilo? Não, a gente quer ver o acabamento, né? O belo, o negócio crescendo, né? Subindo, telhado. E é isso que acontece nos investimentos. As pessoas partem logo, pulam degraus, e aí o que acontece? Não tem sustentação, não tem a sapata. E aí as paredes começam a rachar e a casa cai. Entende? Então, muitas vezes é isso que acontece. Então, a gente tem que ter muito controle emocional. E quando a gente começa a estudar educação financeira e tudo mais, ela te dá um pouco dessa visão e o entendimento. Porque quando a gente tem consciência, as coisas mudam também. Eu costumo falar para os meus alunos, eu falo assim, gente, a consciência, se vocês tiverem consciência, mesmo ainda que vocês façam errado, ainda que vocês saibam que estão fazendo errado, aquilo dali já vai evitar uma série de coisas, sabe? Mas você está fazendo com consciência. Muitas vezes você sabe que você não pode, mas ainda assim você quer fazer, mas você está fazendo com consciência. Então, quando você está fazendo com consciência, você freia ali algumas coisas, sabe? Vamos imaginar que você sabe hoje, estudando educação financeira, que comprar um imóvel próprio, financiado, não é um bom investimento. Aliás, não é investimento mesmo. Só que você avaliou as outras questões. Você viu como era importante para sua família, né? Então, o que você tem que fazer? Vai buscar o melhor, né? Taxa de juros, vai buscar. Você vai fazer da melhor forma.
em menos tempo, ou você já sabe que você vai conseguir amortizar depois, você vai estudar, né, uma série de coisas aí que estão nesse assunto. E aí, quando você tem essa consciência, você já diminui os riscos. Então, assim, educação financeira a gente tem que estudar para a vida toda, até porque as coisas mudam, né? Mas, quando a gente faz as coisas consciente do que a gente está fazendo, já é meio caminho andado, sabe? Não é só fazer borrada, né? Mas é fazer sabendo do risco. Porque quando a gente sabe do risco, a gente se prepara para o risco. Muitas vezes a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente e consegue, né, se calçar. Então, isso que é importante, sabe? Bom, deixa eu falar aqui. Quais as vantagens, né, da liberdade financeira? Então, a liberdade financeira te dá tempo para a tua família. Você, quando conquista a liberdade financeira, você tem esse tempo. A gente aqui, né, o Vitor viajava muito. E aí, o que acontecia, né? As crianças não viam muito ele. Agora, vê todo dia, né? É claro, né, que isso foi uma opção, né, da profissão dele, né, dessa forma, mas foi aquela situação que você dá tudo num tempo só, sabe? É 880. Foi mais ou menos isso que a gente fez. A gente avaliou dessa forma, fizemos o melhor que a gente pôde, né? Não só, a gente não abriu mão de algumas coisas, né? A gente viajava. Muitas vezes a gente não viajava mais porque ele já viajava a trabalho, entende? Então, assim, a pessoa chega, né? Já quer ficar um pouco mais em casa. Mas a gente não abriu mão disso. Então, a gente tem a liberdade financeira, te dá a liberdade geográfica, você vai para onde você quer, porque você tem o básico, você já tem o teu sustento, que é o principal, tem a escola dos teus filhos garantido. Isso é tudo, né? O plano de saúde que pode te garantir, você pode estar aí coberto no país inteiro, não é mesmo? Então, a gente pode ir para onde a gente quiser, né? E é o que a gente faz. Aí essa pandemia aí deu uma freada, né, na gente. Deu uma esfriada. E aí, com essa pandemia, a gente começou a vir outros planos, né? A gente acrescentou planos. Não quer dizer, liberdade financeira não quer dizer que você precisa parar de trabalhar. Mas você dá aquela freada, sabe? Você faz realmente o que você quer. Você liga aquele botão do for. Mais ou menos isso. Entende? Então você fica aí, né, livre. É livre, é liberdade mesmo. Entende? Então a gente pode, né? Você pode ajudar pessoas, que às vezes é muito egoísmo, né? Tem gente que pensa assim, pra mim tá bom eu ganhar isso, né? E aí o dinheiro te proporciona outras coisas, né? Você vive experiências, você faz o que você quer. Você não manda, o dinheiro mais não manda em você, quem manda, né, no dinheiro é você. Porque muitas vezes a gente é mandado pelo dinheiro. E numa época da vida tem que ser. O que acontece? Quando você vai no restaurante, quem escolhe a comida? É você ou teu dinheiro? Né? É seu dinheiro. Você às vezes queria comer outra coisa, mas com o teu dinheiro não dá. Aí ele fala, não dá, isso hoje não dá. Né? Quem escolhe onde você quer morar? Por você morava em outro lugar, mas não dá. Né? Então é teu dinheiro que escolhe. Depois não. Então, assim, é isso que são as vantagens, né? Você tem essa liberdade, é a liberdade de escolha, sabe? Não é questão do luxo, que eu sempre falo aqui, né? O luxo é consequência. Agora, no caso a gente está mais minimalista, sabe? Porque a liberdade que a gente tem hoje, a gente não quer se prender mais nada, sabe? Porque as coisas nos prendem também, entendeu? Então, assim, a gente tem, né? Eu vou falar aqui um pouco da gente, a gente tem um ponto base, que o ponto base o que seria? A nossa casa base.
né? Que a gente mora no Rio de Janeiro. Só que a nossa casa base tem as coisas, né? Nossa, dos nossos filhos, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente está mais apegado, né? Coisas mais, questões sentimentais. Mas a gente vai para onde a gente quer. A casa lá fica fechada. A gente vai final de semana, ou a gente vai quando volta, né? Quando está fora do país, volta. Tem a nossa casa, base, né? Que é o nosso ponto fixo. Mas a gente está livre para fazer o que a gente quer. A gente só não fica mais livre porque tem as crianças, né, na escola. Então, assim, a nossa liberdade tem que durar pelo menos 6 meses. Porque, assim, o meu filho mais velho, ele já mudou de escola 6 ou 7 vezes. Por causa disso, sabe? Aí falam, coitadinho da criança. Coitadinho nada. Porque isso também é crescimento, sabe? É sair da zona de conforto. Um dos segredos, gente, eu vou falar aqui uma coisa. Um dos segredos para você ser bem-sucedido é a adaptabilidade. Tá baixo o áudio? Eu vou ver. Vê se melhorou. Melhorou o áudio? Um dos segredos é a adaptabilidade. Quando a gente se adapta em vários lugares, seja com qualquer coisa, eu digo até comida, né? Quando a gente se adapta, a gente está bem em qualquer lugar, sabe? Então, a adaptabilidade, ela é um quesito muito importante no sucesso aí profissional, sabe? De vida mesmo, porque você tá bem em qualquer lugar. Mas isso é uma habilidade, né? Na verdade, isso é uma habilidade. Então, você tem que pensar que você tem sim as suas preferências, mas a gente tem que se adaptar também. Muitas vezes, a gente para experimentar, né? Ter essas experiências, a gente precisa se adaptar, sabe? E isso foi sempre muito fácil pra gente. Muito fácil, sabe? E assim, o Vitor é engraçado. O Vitor tem uma questão que é chato, um pouco chato para comer. Mas aí a gente costuma brincar com isso, porque ele fala que ele é chato, mas porque ele gosta do básico. E às vezes as pessoas querem incrementar muito, né? Então, assim, os restaurantes, dependendo de qual, né? E dependendo do que tem, né? Tem, às vezes, aquelas... Ele diz que as frescuras a mais que ele não gosta. Então, tá tudo bem, né? Sempre tem o básico, em todo lugar tem o básico. Então, assim, a gente é mais desse mesmo, do despojado. Mas é um jeito nosso, né? É um jeito nosso. É claro que eu vou me adaptar no luxo também, né? Quem não se adapta, né? No bem bom? Claro. Mas a gente se adapta em qualquer lugar, sabe? Se eu tiver que morar... Quando a gente foi para Portugal, a gente ficou lá num período de adaptação, né? No início, as crianças ainda não estavam na escola. A gente passou por 10 Airbnbs. Quem não sabe o que é Airbnb, né? É aquele aplicativo que você aluga lá os imóveis, né? Para passar um período, né? E é o que a gente faz com alguns dos nossos. Então, até foi uma boa observação lá que a gente teve, já foi uma escola pra gente. E aí, a gente passou por 10. As crianças amavam. O Bernardo até hoje fala assim, mãe, eu queria voltar naquele tem uns até que eu já esqueci, sabe? E eles estão numa boa, mas é claro, né? A criança, ela tem também a necessidade daquela casa base, né? Ela tem que ter a casa dela, né? E aqui é engraçado, os meus, eles entendem sim, que a casa deles é a nossa casa do Rio de Janeiro. Eles entendem isso, por mais que eles estejam estudando em outro local. Porque lá justamente tem, né, a memória afetiva maior.
entende? Então isso aí eu vejo como um luxo, sabe? Então para mim o luxo é esse, sabe? A gente ter essa condição de ter mais de um imóvel, sabe? Ter o básico e a gente vai para onde quer. Então assim, muitas vezes hoje em dia a gente aluga. A gente tem imóvel próprio, mas a gente aluga, né? Então assim, a gente aluga por quê? Porque é a liberdade. A gente tem essa liberdade, a gente vai para onde a gente quer e não está preso a imóvel. Os que a gente tem já é suficiente para nos dar o retorno, né? Com esse dinheiro, desse retorno dos outros imóveis, eu alugo qual que eu quiser, em qualquer lugar do mundo. Então, isso é liberdade, entende? Então, assim, essas questões todas que eu estou falando aqui, né, são conquistas que você aos poucos, na busca da liberdade financeira, você já vai conquistando, sabe? Tem situações que você já vai vivenciando esse retorno financeiro, você já vai obtendo no caminho, sabe? Você já vai tendo um retorno disso. Mas você precisa entender que um período você tem que ficar só plantando, né? Sem colher. E é assim que funciona. Não quer dizer que você não vai colher nada, né? Você vai ter o seu lazer, mas você tem que entender que é uma fase e ela realmente faz toda a diferença. Porque a bola de neve só vai crescer se você não tirar dela. Quanto mais você tirar da bola de neve, ela não vai virar, né, um bolão. Então, quanto menos você tira e você vai jogando mais ali, mais rápido e precocemente você pode chegar à liberdade financeira. Né? Então, assim, a liberdade financeira nem sempre, né, é ser rico. Se o teu patrimônio que você tiver já custear, né, pagar o padrão de vida que você deseja, já é suficiente, nem sempre você é rico, né? Às vezes basta você ter aquela 5, 10 mil, né? Que isso depende, ainda mais a gente se tratando de Brasil, né? Eu não posso, valores são muito aí para a família também, né? Cada um tem o seu valor. As regiões, né, do nosso país também tem as regiões mais caras, né? Que as grandes capitais são mais caras mesmo, né? Eu moro no Rio de Janeiro. E aí depende, né, da região que a pessoa mora, depende do padrão de vida que ela adota e depende do número de familiares, né, que você tem. Então, assim, você tem que ver mais ou menos quanto que você acha que você precisa lá na frente. É claro que hoje é difícil colocar esse valor, mas você consegue imaginar isso. O que seria bom para você hoje? Você vai imaginar o que seria bom para você hoje, o que você deseja, o que daria para, né? O que você desejaria fazer se você tivesse aí já lá com 50 anos de idade. Porque assim, o intuito é quanto mais rápido você atingir, melhor. Porque também você já chegar no final da vida, já cansado, né? Então você tem que sim viver a sua vida, né? Viver o presente e pensar no futuro, porque dessa forma você vai se dar bem. Porque muitas vezes, às vezes a pessoa vive intensamente um ou vive intensamente o outro, né? Mas com planejamento financeiro tudo é possível. Tudo é possível. Tem que estudar, né, educação financeira. É importante. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Dinheiro traz felicidade? Essa é uma questão aí também interessante, né? O que eu costumo dizer se dinheiro traz felicidade? Na verdade, a felicidade, ela não vem de fora, vem de dentro. Felicidade vem de dentro. Então, não é em bens materiais que você vai ficar mais feliz. Mas eu não estou dizendo isso que não é para você deixar de buscar o dinheiro, né? O que eu estou querendo dizer é que você ou é feliz ou é triste. Você já é, independente do dinheiro.
né? O dinheiro, ele só potencializa tudo. Tudo ele potencializa. Se você é feliz, você vai ficar mais feliz, né? Geralmente, assim, quando a pessoa conquista, né, já tem um certo dinheiro, às vezes o que acontece é isso. O prazer pelas coisas já não ficam tão saborosos. Então as pessoas buscam mais viver experiência mesmo, já não buscam mais coisas, né? Então assim, e é o que aconteceu com a gente, sabe? A gente busca mais viver essa liberdade, essa experiência. Então, assim, eu sempre gostei muito de decoração, sempre gostei de tudo. Eu não me imaginava, assim, muito morar numa casa que tivesse alguma coisa que eu não gostasse, sabe? Engraçado que tem uma seguidora minha que diz isso também. Ela me disse isso e outro dia eu lembrei de mim nessa situação. E aí, ela mudou de casa, por isso que ela comentou isso. E aí aconteceu isso comigo, sabe? Quando eu vi que eu podia ir para qualquer lugar, né? Que eu podia ir para qualquer lugar, isso era muito pouco. A gente buscava o mais aproximado que a gente gostava. E é o que eu falei da adaptabilidade, entende? Então, quando você se adapta, você entende que aquilo dali já é lucro para você, tá ótimo, né? Então, assim, isso para mim hoje é muito pouco, muito pequeno. Eu não me apego mais a essas questões, sabe? Visuais, de coisas. O que a gente se apega mais é estar vivendo aquilo, vivendo as experiências, sabe? Cultural, né? De viver coisas diferentes. E é isso. É isso que mais importa. Mas aí você só entende isso quando, né, você muda esse nível. Quando você já mudou o nível financeiro, sabe? Então, acho que isso aí, a felicidade pega nesse sentido. Bom, deixa eu ver se eu comentei tudo com vocês. Isso aí. Então, todos devem buscar ter liberdade financeira. A liberdade financeira é para todos. É para a busca de todos. Porque se você não tiver liberdade financeira, você vai ter que trabalhar a sua vida inteira até morrer. Ou tem outra opção, depender dos seus familiares. Então você precisa buscar a liberdade financeira. Isso é uma obrigação, entende? Então tem que ser pensado nisso. Espero ter colaborado aí com vocês, né? Esse foi o tema. Hoje, terça-feira, eu trago um novo tema. E encontro vocês lá. Tchau!